E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Como é que vocês estão? Pessoal, quero falar aqui hoje sobre produção de conteúdo. É um assunto que, enfim, talvez para algumas pessoas seja uma certa dificuldade, e para mim foi durante um bom tempo. Ainda é, para muita coisa. Você está vendo por esse canal, por muita coisa que eu ainda não performo da maneira que eu queria, mas eu acho que ficou mais fácil para mim hoje produzir conteúdo. E eu considero que é questão de tempo até eu ter números que me satisfaçam, assim, sabe? Mas eu já tenho números bacanas dentro do LinkedIn, dentro do TikTok. TikTok, assim, de seguidores não, mas de visualizações e interações sim. Eu faço um trabalho legal dentro do Instagram, posto 3 vezes por dia dentro do Instagram sem sofrer muito. E, enfim, quero passar alguns macetes para você, porque eu sei que talvez seja uma dificuldade que você tenha. Enfim, eu vou tentar te ajudar de uma maneira mais pé no chão, sabe? Eu acho que tem muito vídeo do YouTube ensinando a produzir conteúdo e vai ver o Yezer fazendo, assim, sabe? O cara que tem 200 páginas com 1 milhão de seguidores, sabe? Talvez ele não tenha. Ele pegou um jeito que seja tão simples para ele, assim, que ele não passe dificuldade para performar dentro dos conteúdos dele. E lógico que uma página vai puxando a outra e tudo mais. Mas, enfim, quero falar um pouquinho disso sobre como que eu tenho feito na minha produção de conteúdo. Então, assim, eu falo de conteúdo, produzo conteúdo faz muito tempo, assim. Eu acho que desde que eu comecei com o Comunica, lá em 2015, então isso fazem 10 anos, que eu produzo conteúdo pro Comunica, assim, sabe? E estou falando de conteúdo profissional. Eu acho que desde antes, na verdade, assim, eu sempre tive blog, sempre tive enfim, alguma vez de produzir conteúdo. E eu acho que o Comunica foi, tipo, a primeira vez que eu produzi conteúdo profissional, assim, sabe? Porque eu falava de futebol, falava de outras coisas ali, né? E eu comecei com um blog, né? Eu escrevia no blog e depois foi passando para outras mídias, né? Então, em certo momento eu vi, putz, eu posso usar o meu Facebook para isso, eu posso usar o meu Instagram para isso, eu posso usar o LinkedIn que eu usava como currículo online, então comecei a usar para produzir conteúdo e teve a ferramenta de artigos, acabava usando Medium e tudo mais. Canal de YouTube já tive várias tentativas de ter canal de YouTube, então sempre tentando ali, mas enfim, nunca tive os recursos que eu tenho hoje que nem são de outro mundo, assim, sabe? São recursos bem simples. Eu tenho agora, assim, sabe? Eu não tinha em 2015, né? Então eu não tinha câmera boa, não tinha nada, assim, sabe? Então ficava tosco, ficava realmente tosco, assim, a minha produção de conteúdo. Eu acho que eu fui tentando muito o que eu tinha. Tipo, putz, eu tinha condição de fazer texto, vou fazer texto. Eu tinha condição de fazer arte, vou fazer arte. Daí você vai evoluindo, sabe? Eu acho que ali em 2018, por aí, 19, que eu já tinha uma produção de conteúdo dentro da minha empresa, né? Dentro do escritório de criatividade, comecei a produzir conteúdo para mim. Então ali começou os primeiros conteúdos Cris Pais, né? Que o Cris falava de marketing e era muito raso e tudo mais. Levei um certo tempo a agência fez conteúdo para mim, então algumas postagens que tem lá que tinha no meu Instagram, a agência fazia para mim, minhas redatoras faziam para mim, então tentei terceirizar isso durante um tempo. Mas assim, eu nunca consegui ser consistente nessa. Eu começava a fazer, eu começava a ver que, putz, não era muito o que eu queria fazer, eu parava, sabe? Eu não levava para frente, sabe? E é engraçado que eu vejo alguns outros profissionais aqui da minha cidade que começaram ali por 2017, 18 a produzir conteúdo, e os caras tão grande hoje, assim, sabe? Os caras não, tipo, não tem 1 milhão, assim, sabe? Mas eles têm negócios estabelecidos voltados pro conteúdo, sabe? Tipo, eles vendem através disso, assim, sabe? E eu sempre fui assim, eu sempre como produzi um tempo, parei, assim. Eu acho que na pandemia que foi, beleza, agora a pandemia você tem que produzir. Eu lembro que logo que virou ali a pandemia, né, o lockdown, eu peguei e falei, não, eu vou produzir conteúdo, fazer um vídeo por dia. E, cara, foi um sacrifício fazer aquilo, porque às vezes, cara, às vezes eu postava, era tipo 11h40 eu postava o vídeo, assim, sabe? E era um vídeo de Instagram, né? Não era um vídeo muito longo, né? Então, enfim, ali, enfim, postava sem microfone, sem nada, fazia os vídeos, né? Então, ali eu comecei a, tipo, ouvir como é que fazia fazer live, então comecei a fazer algumas lives, fazer uns webinars, mas era sempre assim, produzia conteúdo, parava, produzia conteúdo, parava. Em 2021 comecei a fazer uns carrosséis muito bem trabalhados, eles eram bonitos, assim, sabe? Só que, cara, eu levava tipo, 6 horas pra fazer um carrossel, todo cheio de recorte e tudo mais. Uma hora eu parei de fazer, né? Então sempre foi assim, daí eu voltava, eu comecei a fazer mais vídeos, parava, comecei a fazer mais vídeos, parava. Eu acho que ali em 2024, ano passado, teve um boom de microfones, né? Então a galera começou a comprar microfone profissional muito barato, comprei também. E daí eu parei, eu comecei a gravar e parei, comecei a gravar e parei.
Até que esse ano eu peguei, cara, 2025 é o ano que eu vou produzir conteúdo constante. Eu vou fazer isso constantemente. Tive o World Creativity Day que eu tinha que fazer, então eu tinha que produzir conteúdo obrigatoriamente, até abril pelo menos. Ali no World Creativity Day, como a central de conteúdos era a minha página no Instagram, ali entrava de 6 posts por dia, entrava muita coisa falando do evento, falando de criatividade e tudo mais. Então, ali foi bacana, que ali eu produzi muito e produzi muito bem, e tive auxílio de algumas pessoas também, tudo mais. Mas o grosso dos conteúdos foi eu que fiz, e assim, nacionalmente as pessoas começaram a me elogiar pelo conteúdo que eu fazia, então foi um negócio bem bacana, assim. Mas passou o World Creativity Day, eu falei, cara, eu tenho que manter. Eu tenho que manter pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana. E, cara, se você observar os meus conteúdos, eu tentei de tudo. Comecei a fazer os posts estáticos esse ano, então eu fazia umas artes muito trabalhadas. Eu fazia uns posts que era só foto e texto, eu descrevendo ali. Falei, não, tem que fazer um negócio mais simples. E fui tentando um monte de coisa. Até que eu cheguei num formato de arte que eu gostei, que é o carrossel. E daí eu testei 2 formatos, um carrossel mega trabalhado e um carrossel mais simples, que era aquele estilo Twitch. E esse do estilo Twitch performava muito melhor. E daí eu comecei a entender, cara, talvez meu público não quer saber do meu conteúdo mesmo, não quer saber de arte muito foda. Eu fui pegando esse modelo, fui adaptando, eu falei, não, acho que talvez eu tenha que testar com uma chamada maior. Então eu testei uma chamada menor, maior, a chamada maior deu mais resultado. Ó, minha luz apagou ali, que beleza. Deixa eu ver se... quem sabe faz ao vivo, galera. Ficou mega sem graça no cenário sem a luz, né? Eu fui testando vários formatos desse, assim, desde, enfim, o texto maior, eu testei o texto maior e o texto menor. O texto maior performou melhor. Fiz alguns testes, beleza, esse aqui vai dar mais boa. Então eu testei um monte de coisas, assim, até que eu cheguei no formato de carrossel que eu tenho parametrizado bem certinho cada slide que vai ter. Eu tenho parametrizado uma capa, que eu posso mexer, colocar um texto para cá, texto para cá, mas eu tenho um modelo. Formato de foto minha com inteligência artificial é um negócio que pegou, é um negócio que performou bem para mim, e é um negócio que eu não sofro para fazer, então eu vou falar um pouquinho mais disso ali para frente, mas eu não sofro para fazer isso. Então, para mim, funcionou super bem. E, enfim, eu faço os textos, subo lá para atualizar rápido, então o formato de carrossel, acertei um formato de carrossel. Beleza, agora eu vou acertar um formato de vídeo. Testei de tudo, vídeo muito curto, vídeo resposta, vídeo brincando, encenando, enfim, testei um monte de formato de vídeo. E, cara, assim, os vídeos que mais performam são aqueles vídeos que eu sou que tá encenando, que, tipo, eu tô conversando comigo mesmo. Só que esses vídeos, eles levam um certo tempo para fazer, e não é nem o tempo, é a roteirização deles que é meio cansativo. Eu tenho que ficar roteirizando eles muito, assim, sabe? A edição deles até não é tão demorada, mas, assim, demora um tempo que eu edito um vídeo desse, e edito uns 4 vídeos, né? Mas não é demorado, assim, sabe? E nessa, eu peguei, assim, sou professor, né? Tô dando aula, eu tinha que me atualizar muito sobre notícias de marketing, comentar, ou tirar cases delas. E nessas eu peguei, cara, vou fazer um formato comentando essas notícias, comentando cases e o que eu faria, o que dá para levar para a empresa. O formato era simples, então, tipo, é aqui mesmo, o meu cenário é aquele ali. Enfim, vocês vão lá no meu Instagram, tem um monte de vídeo desse. As notícias, eu abro ali, eu tenho uns 8, 9 sites onde eu abro, eu tenho notícias ali. Então eu pego ali numa segunda-feira, pego tipo 10 notícias. E eu não tenho que pensar no tema, porque a notícia está ali, eu preciso pegar, olhar, analisar, falar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e bora, gravar. Então, foi um formato que encaixou super bem e eu vi que estava performando legal. Eu vi que estava assim, ele não tinha performance dos vídeos ensinando, mas eu consegui profundo fazer o conteúdo que eu ficava feliz de fazer e eu conseguia produzir super rápido, sabe? Então o tempo que leva, que você vê o vídeo lá, é o tempo que leva para gravar. Ele não tem corte, não tem nada. E a edição é eu dar uma ajustadinha no som, é eu colocar a legenda, dar uma ajustadinha na cor e eu colocar a imagem ali embaixo. É isso. Às vezes coloco um vídeo e tudo mais. Então, assim, eu faço isso super rápido. Em 5 minutos eu edito um vídeo. O mais demorado é colocar a legenda. E eu até cheguei a pensar em não colocar a legenda para ser mais rápido a edição ainda, mas assim. O que eu tô pensando, falando tudo isso, assim, sabe? Opa. Na produção de conteúdo, o grande segredo que eu vejo que a gente tem disso é achar um formato que seja simples de você fazer, que seja replicável e que faça um conteúdo que você fique feliz com ele. E quando eu falo você, em vez de falar o público,
É porque, cara, quem vai segurar a onda é você. Quem vai ter que manter uma constância é você. Então, se você não ficar feliz com esse conteúdo, você não vai manter, você vai largar na primeira oportunidade. Se esse conteúdo não for replicável, então você conseguir fazer mais vezes ele, de uma maneira simples, que você não sofra, você vai largar a mão. Porque, cara, a gente vai ter resultado com constância, com tempo produzindo. Então eu sei que hoje eu estou pagando pedágio. Eu sei que hoje eu estou produzindo para ter um resultado lá na frente. E eu tenho que ter paciência para isso. Mas se eu não conseguir achar um formato que seja simples de eu fazer e consiga replicar ele, é difícil. Então, assim, nesse formato que eu achei, cara, eu tenho uns 20 vídeos gravados já, eu tenho uns 4, 5 6 prontos lá, que é só programar. E, cara, eu fui salvando alguns links, algumas coisas aqui durante a semana, eu tenho mais uns 8 vídeos para gravar, que eu vou gravar daqui a pouco, sabe? Se essa luz aqui voltar, né? Que eu não vou gravar sem luz. Então, cara, assim, eu sei que eu consigo dar uma constância. Uma pessoa que eu sigo, que fala muito de conteúdo, é a Sofia Stefanon. Ela posta 9 vídeos por dia. E os vídeos dela são todos muito parecidos. Só que cada vídeo dela, ela traz uma lição que é bem importante, sabe? Ela traz insights legais de uma maneira rápida e curta. E ela achou um formatinho ali que ela consegue replicar e fazer 9 vídeos por dia. Não tem edição, não tem muita coisa, sabe? Então, cara, é muito isso. Eu acho que a gente pensar assim, o que, que é leve pra gente de produzir. Porque todo esse processo tem que ser leve. Todo esse processo que a gente tem de produção de conteúdo tem que ser leve, senão a gente vai largar a mão, sabe? E no final das contas é isso, cara. A gente tem que pensar nesses formatos que a gente gosta de fazer, que a gente se sente legal, que a gente consegue dar velocidade. E o maior desafio que a gente tem é esse. A mídia que a gente escolhe. Cara, sinceramente, independente da mídia que você escolher, vai ter que ser essas coisas, assim, sabe? A gente tem que fazer isso que fica leve. Mas, cara, hoje eu vejo assim que o Instagram é uma mídia que você não tem como não estar. Mídia obrigatória de estar. É a melhor mídia que tem para vender, é a melhor mídia que tem para performar. E o YouTube é uma mídia assim que eu tô apostando muito nela num longo prazo. Por que eu tô apostando nela? Eu sinto que eu consigo fazer conteúdos mais densos, como esse vídeo que eu tô fazendo. Eu não conseguiria fazer esse vídeo aqui no Instagram. Por mais que eu faça um vídeo de 2 minutos e poucos, tipo, eu não consigo fazer. Eu consigo ser mais. Eu consigo colocar mais minha skill de professor aqui no YouTube e trazer lições que eu consigo transformar mais gente. É mais demorado de crescer? Com certeza. É só você ver quantos inscritos eu tenho aqui. Mas eu sei que vai performar lá pra frente isso. E isso vai ficar registrado. A pessoa vai pesquisar Cris Pais daqui a 5 anos, ela vai achar um vídeo meu falando de marketing. Se eu conseguir atingir uma pessoa, eu fecho um cliente. Entende? Então, o YouTube é uma mídia bem legal. E uma mídia que eu comecei a fazer esse ano, que eu não consegui dar continuidade, mas em algum momento eu vou voltar, é o Substract. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão buscando profundidade, estão buscando formatos bacanas de produzir e absorver conteúdo. Eu sou muito fã da Beats to Brand, eu sou muito fã de um monte de newsletter. Eu quero ter uma newsletter que eu vá profundo, que eu vá faça o cara pensar. Que eu consiga pegar a filosofia do negócio, colocar dentro do marketing e fazer o cara pensar. Só que hoje eu tô postando mais no YouTube. E eu tenho o LinkedIn, que, cara, é uma mídia que eu faço texto todos os dias eu pego, e ali é variado. Ali eu pego uma notícia, pego um fato, pego um insight, pego alguma coisa. Ali surge, ali eu tenho um banco de ideias muito grande que eu consigo fazer. Então, assim, é muito escolher também a mídia que você se sente legal, que você gosta e que você gosta de consumir e que seja leve para você. Uma coisa que você precisa pensar, assim, banco de ideias. Abre um Notion, faz ali um quadro e coloca ideia de conteúdo, tipo, é, parado, em produção e postado. Cara, isso aqui basta. Cada ideia que você tiver, você vai abrir o celular e vai anotar. Isso vai anotando, você vai anotando. Puta, vi um podcast, pensei nisso. Anota, anota. Não deixa de anotar nada, porque, cara, às vezes você vai gravar conteúdo, você pega, tem um monte de coisa pronta, já você não precisa nem pensar. Eu vejo que a coisa que mais trava a pessoa de gravar conteúdo, eu acho que primeiro é equipamento, a pessoa fica, não tem equipamento certo, isso, aquilo, tudo, e ela não grava. E é também ideias. Eu não tenho ideia, eu não sei o que falar, a câmera não tem o que falar, sabe? Então vá anotando tudo isso, assim, sabe? O que eu vejo que eu aprendi em 2025, que é importante, é primeiro, a frequência é importantíssima, galera. Eu não posso produzir um conteúdo essa semana, passar 2 semanas sem produzir, e na quarta semana produzir 6 conteúdos. Então eu comecei nessa, tipo, pelo menos 3 por semana. Hoje eu tô postando 3 por dia.
porque eu tenho que dar vazão em conteúdo. Então, é assim, você precisa ser frequente. Você tem que ter planejamento. Você não pode entrar na semana sem saber o que você vai postar. Isso aqui vai fazer mal para você. Você não pode abrir uma câmera e falar, eu não sei o que eu vou falar. Então, planeje. Vá juntando ideias, vá alocando elas, cria um calendário e vai encaixando ali, faz um quadro e vai encaixando. O mínimo planejamento possível você tem que ter do que vai falar. Nesse planejamento, você já vai ter que ter muito definido a tua linha editorial. Então, tipo, qual que é o assunto principal que eu falo e quais são os 3 assuntos secundários que eu vou falar. Então, é trazer todos esses fatos também já para a tua comunicação, para o teu planejamento. E pensar em que a gente tem que simplificar muito o nosso conteúdo também. Nem sempre a galera vai entender o que a gente fala. E eu não estou falando para a gente ser raso, mas eu estou falando para a gente ser o máximo de explicativo possível, pensando que a galera não vai entender. E a gente deixar o mais simples para ela entender, mas não deixar de ser profundo por isso, hein, galera. Eu defendo muito isso, o conteúdo profundo, o conteúdo que a gente pensa, que a gente para e tem uma coisa para tirar daquilo ali. Não simplesmente criar para um algoritmo, sabe? E você tem que achar o teu formato. Puta, eu produzo muito bem carrossel. Cara, vai firme. Ah, mas o Reels performa melhor. Mas você se dá melhor com o carrossel. Vai no carrossel. Vai no carrossel e trabalha forte com isso. Pensa nisso. Eu tenho que gostar desse formato, eu tenho que achar um formato que eu me ache melhor. A gente tendo tudo isso, sendo constante, a gente tem que pensar muito o que a gente quer com isso, né? A gente quer criar autoridade, a gente quer virar influencer, a gente quer vender a nossa empresa, enfim. Todas aquelas questões no vídeo que eu falei lá sobre o tipo de produtor de conteúdo, você vai lá e vê. Mas enfim, a gente tem que pensar muito, muito nisso, assim, sabe? Enfim, eu trouxe tudo isso que foi minha história de produção de conteúdo em 2025. Eu trouxe todos os insights que eu vejo que são importantes ali. E, cara, 2026 é o ano da produção de conteúdo, cara. A nova moeda que a gente tem é o conteúdo. O conteúdo é a forma que a gente tem de se comunicar com as pessoas, é a forma que a gente tem de mostrar o que a gente faz. Eu não gosto de produzir conteúdo, blá, blá, blá. Tipo, cara, não temos tempo para ficar nessa ladainha de gosto ou não gosto. Alguma coisa você gosta, algum tipo de formato você vai gostar. Então, cara, usa isso aí a teu favor, que isso aqui se transforma em canal para você. Isso aqui vai se transformar em ferramenta de venda. Eu não quero produzir conteúdo para ficar bonitinho. Eu quero produzir conteúdo que se forme e fique legal para tua empresa, para você vender mais, para você performar melhor. E para você pegar essas ideias na tua cabeça e colocar na rua, galera. Coloca na rua as ideias, faz isso aí. As pessoas têm acesso a você, as pessoas merecem, e você merece que as pessoas saibam o que você pensa da tua criatividade, dos seus projetos e tudo mais. Então, bora a gente tirar isso do papel, da nossa cabeça e colocar na rua. E as redes sociais é uma forma excelente de fazer isso. Então, pensa nisso, produz conteúdo. Isso aqui vai ser bem bacana para você. Beleza, pessoal? Quem ficou até o fim aí, comenta, vamos conversar, vamos falar de produção de conteúdo. Me chama aí que eu ajudo você a pensar em alguns conteúdos legais, alguma coisa aí. E bora lá. Pessoal, é isso aí. Valeu. Até mais.